Viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Planeta Mulher nas Freguesias. E a freguesia de hoje, olha, eu nem vou te dizer, nós temos uma equipa de campeãs. E é uma freguesia, só para vocês terem assim uma dica. Sabe que freguesia que eu estou hoje, ela tem dezenas de fontes. Ou seja, eu estou sim na freguesia das Fontinhas. E comigo eu tenho o presidente da Junta de Freguesia, Paulo Souza. Seja bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Que feliz que eu estou de estar aqui hoje. Eu ainda não vi as nossas entrevistadas, mas já sei que elas estão todas ali embaixo, uma equipa mesmo de campeãs. Estão-se preparando para virem apresentar O Planeta Mulher. o Planeta Mulher e o trabalho que fizeram, têm feito e têm desenvolvido aqui ao longo na freguesia e não só. Ainda, antes de começar a falar sobre a história da freguesia, falar sobre toda a parte bonita da freguesia, nós vamos falar um pouco do Paulo. Porque o Paulo é o presidente da junta, mas tem uma história interessante. Eu sei que o Paulo tem uma relação muito forte com essa freguesia, porque sua mãe era daqui. Exatamente, portanto, estou preso aqui pelo lado feminino também, digamos assim, não é? Olha, muito bem visto. A minha mãe era oriunda aqui das Fontinhas e quando se casou foi viver para Angra. Mas sempre tivemos esta ligação de cá vir e de permanecer e de passar aqui umas temporadas nas Fontinhas e, portanto, tive sempre esta relação forte com a freguesia. E por fruto de uma mulher também que me trouxe e estabeleci-me aqui na freguesia. É engraçado. O amor levou você, através da sua mãe, lá para Angra. O amor levou a minha mãe para Angra e trouxe-me mais tarde para cá. Exatamente. E você já está há 7 anos à frente dessa junta. Exatamente. Não é? É um trabalho desafiador, que eu sei. É um trabalho bastante desafiante, sim. Não é? Mas conta pra gente um pouco sobre esse lugar, que eu já vi na pré-entrevista, que é um lugar que esquenta seu coração. Não é? Sim. Portanto, a freguesia das Fontinhas há os primeiros registros à volta de 1568. Embora o lugar já existia, mas como freguesia, os primeiros registros são por essa data. É uma longa história, de 500 anos. Sim, com muitas virtudes e com muitos infortúnios também. Portanto, desenvolveu-se, é uma freguesia rural, que não tem margem litoral. Desenvolveu-se nesta parte rural, na parte mais da agricultura, digamos assim. É uma freguesia que é sobranceira à Serra do Cume e que, na sua extensão, tem dezenas de fontes, de pequenas fontes de água e que deu origem, portanto, ao seu nome, numa forma inicial de Fontainhas e depois, numa evolução gráfica, passou para Fontinhas. O que você... como você definiria essa freguesia? Porque essa relação... eu acho que tem um olhar muito mais apurado até, porque você viveu aqui como visitante, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo você tem suas raízes aqui, porque a mãe é daqui, depois você vem para cá, casa, vem para cá, e depois você ainda é o presidente da junta. Eu sei que você tem aqui uma relação, creio eu, uma visão muito mais apurada sobre esse local, esse lugar. Pois, se calhar, ter às vezes uma visão um bocadinho de fora também ajuda a ver as coisas por outra perspectiva, não é? Realmente as Fontinhas para mim é muito especial. Desde o momento não temos grandes belezas naturais, digamos assim, tendo definido, por exemplo, a parte da beleza do edificado, da construção, nomeadamente a construção do Ramo Grande, que tem bastante expressão aqui na freguesia, sendo, por exemplo, a minha casa também tendo essa origem, valorizando essa parte que foi criada pelo homem, digamos assim, é uma das grandes riquezas da freguesia. E claro, não podia ser as pessoas também e o sentido de comunidade que se vive na freguesia. Eu já senti isso. O sentido de comunidade é muito grande. E isso é interessante porque quando nós até colocamos lá nas nossas páginas sobre vir estar aqui nas Fontinhas, aparecem pessoas da comunidade também que estão imigradas. Sim. Não é? Sim. Vocês têm essa relação até com quem não está aqui já presente. Sim, há uma grande expressão também, o fator da imigração também teve bastante expressão na freguesia. Desde o início
por exemplo, os meus avós também foram imigrantes. O meu avô, numa primeira fase para o Brasil, depois para a Venezuela. A minha avó depois para a Venezuela também. Minha mãe, aliás, nasceu na Venezuela. Ai, que engraçado. E hoje vive aqui? E hoje vive cá, sim. Veio com 3 anos, veio muito, muito nova. Mas há uma grande expressão para o Brasil, Estados Unidos, Canadá. Portanto, há esse universo de imigrantes que existe. Você acha que isso faz com que essa freguesia seja mais proativa, mais atenta ao mundo globalizado? Você sente isso também? Sim. Sentir sempre uma influência externa? Sim, e julgo que há essa influência externa que é presente, mesmo no fator da arquitetura, digamos assim. E o estilo do Ramo Grande tem várias influências também externas, como a própria visão e a forma de se viver na freguesia, pelas suas instituições que existem, que também vão buscar não só daquilo que havia de dentro, mas de outras influências de fora. Sim. Mas agora falando das pessoas que vivem aqui, o Planeta Mulher, a nossa produção, fez um desafio ao Paulo, escolher 10 mulheres para falar sobre essa freguesia. Exato. Como é que foi esse trabalho? Olha, é desafiante. Foi desafiante, é desafiante. Desde logo por ficar... Tanta coisa boa, né? Exatamente. E o número ser tão limitado. E portanto, tentamos buscar variados setores de mulheres que foram dando o seu contributo e que elevam o número da freguesia de variadas formas. Desde professora que já podia estar reformada, mas que ainda persiste no seu trabalho, como, por exemplo, a Vera, que além de fadista e bastante reconhecida, também foi proativa com o seu negócio. Uma Telma, que também influenciou aqui, abriu um negócio e que tem bastante influência. Portanto, a senhora Eugénia, costureira, a senhora Lídia, a senhora Sãozinha, na parte mais religiosa, que deu o seu contributo a vida inteira, nesse sentido. A Sandra, com o desporto. Portanto, espero não ter esquecido de ninguém. Aliás, deve ter esquecido, porque são tantas. São tantas. E fora desta seleção, haveria muitas mais que mereciam É para a gente voltar. Exatamente. Não Fica é? já o convite. Paulo, agora só para a gente terminar a nossa entrevista, o que me deixa muito triste, porque nós ainda temos muito a falar dessa freguesia, eu queria que o Paulo falasse um pouco sobre, emocionalmente, o que é a freguesia das Fontinhas. Emocionalmente, isto é uma pergunta difícil. Tem o nó na garganta que eu estou vendo. Não, para mim, e como o João Miralho disse, é uma freguesia muito especial. Não é? É a freguesia de coração que escolhi cá estar. Não é? E quem diz comigo, diz com as pessoas todas que cá vivem e que defendem a sua freguesia e que querem o melhor para ela, independentemente de tudo. Exatamente. É a parte familiar, a parte de comunidade, como dizia há pouco, das pessoas se unirem e de se juntarem para fazer algo e levar algo ao fim. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por partilhar com toda a gente que está ali a nos assistir informações tão interessantes e pertinentes a essa freguesia. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Paulo. Foi um gosto. Bem, a primeira entrevista já foi. Vocês não perdem por esperar o que vem por aí. Até a próxima entrevista. Bem, o que é prometido é devido. Nós já fizemos a primeira entrevista com o Paulo, que é o presidente aqui da Junta, e ele disse que a gente teria muitas pérolas aqui da freguesia e uma turma realmente assim muito especial. Mas eu já começo com 2 entrevistadas que são assim, basicamente a cara dessa freguesia. Por quê? Nasceram, foram criadas e construíram muito essa freguesia. Aliás, elas já passam ali dos 69 anos. São irmãs, nunca casaram, mas casaram sim, casaram com essa freguesia, porque dedicaram toda a sua vida a muitos projetos sociais, a muitas instituições, nomeadamente a igreja, a catequese, as crianças. E ainda antes da entrevista,
já me falaram ali, sopraram no meu ouvido, que todos os jovens, pelo menos esses que estão aqui hoje na entrevista, já passaram pelas mãos delas. Sejam bem-vindas. Olha que lindo. Maria, 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 Maria. Eu tenho 2 Marias hoje aqui no Planeta Mulher. A gente chegámos a ter reuniões com jovens, a maior quantidade, mas isto era, a Paula sabe, eram a 70 jovens de uma vez. 70? Em que ano era isso? Mais ou menos, que década? Bem, 80? Sim. É? Não, já aí. Vocês... Hã? Os do Aval. É? 80, se calhar. Já iam, mas já... Já iam, mas depois do Aval foi mais. Em 81 foi a primeira vez que demos uma oferta, pronto, uma lembrança pelo trabalho que ele realizou. Que quem organizou comigo tudo isto é o Padre Moisés. Sim. Ele foi o organizador do grupo de jovens, dos salões, dos escuteiros na FUBAM, porque quem começou com os escuteiros foi um senhor que já morreu, que é mais velho que eu, parece-me que é 3 Mas anos. vocês estiveram ali sempre um pouco envolvidas nisso, não, né? Ele, antes de começar, foi a nossa casa. É? Ele, antes de começar os escuteiros, em 81, isso só sei a data, em 81 ele começou os escuteiros, mas ele foi lá até, ele disse, só abre as portas para bater chefes aqui, se vocês me derem as mãos. E até por causa de, pronto, os meus... Ele disse, mas eu gostava que estas conversas fossem diante dos teus pais, que eu não estou a mentir para ninguém. Eu não posso errar. É Maria Lídia e a Sãozinha. É Maria também, mas a gente conhece como Sãozinha. Vocês 2 que nasceram aqui nessa freguesia e vivem aqui, a Maria Lídia já tem 74 e a Sãozinha 69. Essa freguesia mudou muito desde daquela época? Já? O que era essa freguesia aqui, sei lá, 60 anos atrás? 60 anos atrás não tinha muita coisa, não tinha esta coisa da junta de freguesia, não tinha casa de povo, não tinha essas coisas. Mas já tinha as fontes? Já tinha as fontes, mas não tinha. As fontes então percorrias todas. Não as fontes. Certo. E para quê? Era para divertir? Era para a gente descobrir com os escuteiros pronto, porque a gente dizia que eram fontinhas por causa das fontes que tinha. É. Mas não sabíamos bem quantas eram, não sabíamos onde é que se localizavam. E então a gente foi, eu e meus rapazes, das 2 qualidades, nunca foi todo. Sim. Era tudo uma aventura, né? Era uma aventura. Fomos descobrir, tanto ali que os rapazes. A gente não queria ir com os rapazes à solta, porque era, sei lá, há 27, 9, 10 anos para aí, e a gente não queria ir sozinhas com um. Ô, Sãozinha, mas vocês vivem nessa freguesia desde sempre. E até a Maria Lídia falou que você foi para a casa que você vive hoje, novíssima, né? Ainda quase que bebê, com 6 meses. Barrei para cima. Pois é. E vocês foram sempre assim muito amigas como estão aqui agora? Às vezes a gente tem os nossos dias. Pois, claro. A gente todos tem os nossos dias. Mas aqui não aborrece. Temos sempre na mesma casa, assim, juntas. Sim. Vocês são muito companheiras esse tempo todo, não é? Perdoemos, a gente tem os nossos cuidados da gente se entreter, para não estar em casa sem fazer. Eu gosto muito de televisão, mas gosto muito de uma coisa para fazer com as mãos. Temos as 2. O que vocês acham que é a maior diferença de quem passou por essa freguesia há 60 anos atrás e hoje quem chega... Imagina que alguém imigrou há 60 anos e voltou hoje. O que vocês acham que eles iam ver aqui nessa freguesia? O que eles iam impressionar? Não sei se vão ver alguma coisa... Não? Não sei, por exemplo, o Passal, que é ali o Passal, mas ainda antes houve um outro Passal que é aqui mais abaixo, que essa casa está à venda. Assim, umas pequenas coisas, a igreja nem sequer é a mesma. A igreja Foi reformada, é isso? Mas não foi por causa do Aval também foi, mas antes Sim. do Aval ela caiu, que a gente ainda tem retratos dela, que ela ficou pelo meio da ceneira. Olha. Ficou. E a gente ainda temos retratos da igreja assim, e de pessoas dessa altura. A Filarmónica foi fundada, ela tem mais de 100 anos, não sabes a data. Vocês... Ela crê. Vocês passaram por isso tudo. Não é? Vocês... Aí eu vinha, portanto, a primeira casa que tivemos foi até pôr nas bracejamos a uma fatia.
E ainda Era- bem. Era a gente dizia a Canada do Barreiro, lá que eu nasci, era na Canada do Barreiro. E eu, com 3 anos, 3? 3 anos, Sim. eu vinha da Canada do Barreiro trazer qualquer coisa, fosse o que fosse que a minha mãe mandasse, ainda que fosse couves, porque isso me dava para a casa da minha avó, que morava aqui ao pé da escola Irmãos Golatos. E Vocês- eu vinha com 3 anos sozinha. Pois é. Isso é impensável hoje para as crianças de 3 anos. Passava era carros de voos, com a minha era de máquina. Também era algum perigo. Mas eu acho que as crianças antigamente eram mais espertas. Eram mais espertas e eram de outra maneira. Né? Era outro feitio. Você chegou a cuidar da Sãozinha? E tem mais uma que a diferença de mim de 8 anos. Essa está casada e tem 4 filhos. Sim, Sim, essa então, eu aqui a criei porque eu tinha 8 anos quando ela nasceu. sim. Antigamente também era assim, né? É, Os mais velhos, eu própria, a gente vai criando os mais novos. Meu irmão faz diferença de mim de 12 anos, esta de 5 e a outra de 8. Bem, O meu irmão, só me lembro dele já grandinho, porque a gente tem umas fotografias. Agora, a mais nova e esta, eu andei sempre com ela. dizem que a nossa casa está onde está o nosso coração. Eu penso, pelo que eu estou vendo e pelo que me indicaram entrevistar vocês, essa freguesia é do coração de vocês. Se eu pedisse para vocês fazerem uma declaração de amor para a freguesia. Não é para um namorado, atenção. É para uma freguesia. Primeiro nós vamos começar aqui com a Maria Lídia, depois já começa a pensar, hein? Uma declaração de amor para a freguesia das Fontinhas. Epa, isso, agora tá um monte de pensamentos aqui. Pois a gente tem amor às coisas todas porque a gente foi criadas assim. A senhora lembra-se que agora eu fiz a 4ª classe, tu também chegaste a fazer. A gente fizemos todos a 4ª classe. Todos a 4ª classe. Todos a 4ª classe, era o que se podia fazer. Sim. Fez a 4ª classe. A gente fez todos isso. Mas depois a 4ª classe era com 10 anos, não é? 9, 10, 9, 10. Mas depois o meu pai sempre trabalhou na base americana, sempre Sim. trabalhou. Mas tinha uns cerrados, tinha umas vacas, tinha milho, tinha trigo, tinha essas coisas. E a gente aqui ia para o cerrado fazer. Pois é. Está na alma, né? Está na alma. Está na alma as raízes da terra, onde a gente nasceu. Mas eu, um dia deste dia, tenho saudades que já, mesmo o meu irmão que me conta, isso tem saudades da nossa vinha. Não vale nada no tempo de hoje, porque a vinha é uma coisa que dá muita desespero. A gente mesmo é que tirámos luz a meu irmão, para ele, e disse, deixa isso, tu já estás com uma idade que não é para andar, já estarás dito. Dá-te a despesa e tudo. Mas a gente tinha um amor aqui. Gostava, né? O meu pai saía de casa com 3 carros de bois, com os balseiros, quase 5, 6 balseiros, e a gente acartávamos para os balseiros, quase sempre eram os homens que acartavam. E a gente andava à frente com os cestinhos de asa assim, a apanhar as uvas. Vocês já fizeram vinho aqui, não é? Já chegaram a pisar nas uvas? Já. Não. Já? Já matou a senhora não disse. E depois bebeu o vinhozinho E depois bebemos o pisado. Olha. E agora é mais higiênico, eles vão pisar de voltas. As voltas estão lançadas. Pois é. Não sei se está melhor, mas enfim. Ó, Sãozinha, e a sua declaração de amor para as fontinhas? Para as fontainhas, Olha, antigamente. ela que diga de ceifar, o que é que aconteceu? Questões de outra vez. Como? Conta aí pra gente. A ceifar, a gente ceifava o trigo. Sim. E a gente fizemos tudo o que se fazia no campo, o meu pai sempre levou a gente para se fazer. E depois... Já eram mulheres de armas, não tinha é? que ser, não é dar, mas a gente tinha Não, que tinha que ser. ser. Não se ganhava dinheiro, 4 filhos em casa, não ganhava dinheiro. O meu pai dizem então, hoje ganha-se muito dinheiro na base, e ganhavam, ou lá que era, não sei o quê. Mas o meu pai foi para a base, ele esteve lá, 48 anos, acho que foi. Ele foi para a base e começou a fazer esta casa aqui em cima, que a outra não era dele de qualquer maneira. Começou a fazer esta casa e tinha a gente, esta que era, depois veio a outra, mas a gente estava mais ou menos os 3 com 700 escudos. Pois é. E vivia. E vivia. Essa é uma realidade. E estão aí muito lindas para contar a história.
O almoço, que a gente ia para a escola e vinhamos almoçar a casa, porque é só como daqui para ali, atravessou o caminho, que se vinha até. A minha mãe, se não tinha assim grandes, nunca tinha grandes coisas, mas enchia Mas o que barriga, tinha enchia. naquela época? O que se comia nas fontinhas nessa época? Olha, Há 50 anos atrás? Uma açorda com metade de um ovo a cada um. Ah! Uma couve. Metade de um ovo? Metade de um ovo. E se a gente começasse... Dividia ali o ovo com a gente estava açãozinha? aos quadros. O meu irmão sempre foi o pior, mas ele de uma noite penteado, era por debaixo da mesa e tudo, ele fazia tudo aquilo. E ele... mas ele era safado para ir ao prato tirar uma coisa. Tira o ovinho. Minha mãe queria-me matar. Outras vezes era metade de um chá, era feijão, mas era meia dúzia de feijões no prato, couves sozinhas, sem mais nada, não esquece via olhada de gordura. Mas de repente agora eu estou pensando uma coisa. Mesmo nessa época já existia o menino mija ou não? Já? Fraquinho, Sempre. mas já existia. Sempre fraquinho, sempre existia. Mas o meu pai e a minha mãe sempre fizeram isso, mas então não é aquilo que se vê O que agora. que tinha no menino mija nessa época, Sãozinha? Era figos passados. Figos? Ah, pois é, As até hoje, né? Na as época do Natal. bolachinhas que a mãe fazia no forno. Aham. Essas coisas assim. E era aquela alegria, as pessoas passavam na casa de vocês e Era tomavam o as vinho que tinha festas. pisado. Mas hoje é as mesas de quintor que dizem. Sim. Hoje é as mesas de quintor. Antigamente era um jarro com vinho, meu pai, que eu me lembro até agora, o meu irmão, meu pai sempre teve vinho. Sim. Era um jarro com vinho na mesa e massa assada, porque a minha mãe é que... Uma pergunta que não pode calar, e é pra gente já terminar essa entrevista, tá bem? Qual era a melhor fontinhas? Fontinhas daquela época, as fontainhas, como eu aprendi já hoje aqui, ou as fontinhas de hoje? Pois hoje é mais. Pois hoje até tem melhor. outra. É? É melhor. É melhor estar. Temos mais aposentados, temos melhor mesa, temos isso tudo. Não, era uma Não quer luz de dizer que- petróleo, era uma luzinha assim. Aham. Nem sequer às vezes nem sequer era bem. Eu não me lembro da gente usar cera. Era as luzes de petróleo. Sim. A gente tem duas e tínhamos uma assim pequenina, como a gente era pequenos, para a gente não ficar sozinhos no quarto. A minha mãe acendia que tinha só uma tostidazinha pequenininha, que era para a gente não ter medo. E dormimos os três no mesmo quarto. No mesmo quarto, exatamente. Quarto. Antigamente era assim. Era assim. E as comidas eram assim, e era tudo. Pode naves sozinhos, era estas coisas assim, não passava de outra maneira. Eu já fui uma vez dar uma entrevista. Tá bonita. Pode ficar tranquila que você tá arrumando o cabelo, tá bonita. Estava a dizer, foi com o cliente que dei uma entrevista e as crianças então espantaram-se muito. Era da metade do ovo e da metade do chá, mas eu nunca me esqueci. Pois é. Eu também fiquei assim um pouco assustada. Porque parece impensável isso hoje, não é? Parece. E a gente tinha um tio que era o dono de uma casa ao lado da igreja, tinha Agostinho Serrasco, que tocou nesta Filarmónica, e ele não tinha filhos, mas tinha a sua mulher. E ele vinha aqui sempre para a cidade. Trazia uns ovinhos. Trazia uns ovinhos? Ovinhos. Nossa, que era bom. Era um pacotinho assim, pequenino, cigarros. Aquilo era cigarros. Não sei Sim. Cigarros de chocolate. Cigarros. Ah, já chocolate. sei. Aquilo era um sucesso, né? Era um Aquilo era um... sucesso. Ele chegava, ou dava-me a mim, ele dava um a cada um, e depois ia levar a minha mãe, que era para depois a minha mãe é que voltar a repartir, a dar para... era Céu, a alma deste tio. Não é não? Era. A minha irmã, que já foi a mais nova e mais sem vergonha, ela quando eu a estava no conto, ela dizia: ora Titi, uma coisinha. Já sabia do cigarrinho, não é? Era o cigarro, era os repousados. De chocolate, sim. Maria e Maria, eu poderia ficar com vocês aqui a noite inteira para vocês contarem mais histórias para mim, mas eu tenho ali uma fila de pessoas que nós temos entrevistado. Elas já estão a rogar no lavagem. Ah, então... então vamos chamar? Vamos olhar ali para aquela câmera e vamos falar assim: um grande beijinho e até a próxima entrevista, pode ser? Qual é? Para essa câmera aqui, tá bem? Então, 1, 2, 3. Um grande beijinho e até outra vez. Até a próxima entrevista. Até já, aqui diretamente do pessoal. Olha, vocês não estão preparados para a história que eu tenho agora, diretamente aqui das Fontinhas. Imagine que a minha entrevistada,
ela estudou numa escola, aos 7 anos. Depois de 55 anos, ela volta para a mesma escola, na mesma freguesia que ela estudou, para dar aulas, para trabalhar nessa escola. Essa é só uma pequena parte da história da nossa Ivete Pamplona. Tudo bem, Ivete? Olá, tudo bem? Foi maravilhoso te conhecer aqui logo, porque você já começou a contar tudo sobre essa freguesia, porque você nasce aqui. Sim, nasci aqui, a minha família também é toda das Fontinhas, tanto lá do meu pai como da minha mãe, todos de cá. E entra na escola aos 7 anos. Você falou uma coisa engraçada. O meu pai não teve muita não pressa. Não pressa de matricular, não. Mas naquela época era tudo assim também, entravam não aos era? 7, sim. Nós éramos mais livres, se calhar. E entrávamos mais tarde, em outubro. Exatamente. Também era bom. E você então entrou na escola e estudou. Sim. Nessa escolinha. Gostou? Gostava muito desta escola, sim, e das minhas amiguinhas. A Solzinha, que esteve aqui a ser entrevistada, era minha colega. Era sua colega. Isso é uma coisa muito interessante, que é só em freguesias, quando a gente vai nesses lugares menores, que a gente percebe uma relação tão forte que é de uma vida inteira. Sim. Não é? Ou seja, vocês conheceram há quase mais do que 55 Muito anos. mais, sim. E hoje vocês se encontram aqui as duas dando entrevistas da mesma forma. Falando do mesmo, sim. Não é? Mas pronto, então sua vida você esteve sempre ligada, muito ligada aqui a essa freguesia, porque nasce aqui, estuda aqui, entretanto foi estudar em Angra. Sim, nós antigamente não tínhamos transporte para Angra, portanto, acabada a quarta classe, como nós chamávamos, fazíamos um ano de admissão aos liceus. Eu, por acaso, fiquei cá nesse ano a preparar-me, era ao liceu e à escola industrial. E depois optei pelo liceu. Mas como não havia transporte, havia até a Praia da Vitória, tínhamos que ficar num quarto. Sim. Então os meus pais arranjaram um quarto, uma outra miúda daqui também, e eu, acabada a quarta classe, sim, fui para Angra. Foi para Angra e estudou lá, sim, não sim. é? E isso foi um processo, creio que desafiante, porque... Mas também doloroso. Pois. Porque eu era novinha, estava... Quantos anos? Eu devia ter, na altura que fiz a admissão, devia ter uns 12. 11, 12, Quando fui para lá. E morar já sozinha é de uma grande Era coragem. num quarto, não, era num quarto. Era sempre uma senhora que nos recebia. Sim, mas era sozinha de família. Era, sim, era isso. E era aquela coisa, por exemplo, não irmos à cozinha quando queríamos, não é? Porque só quando a senhora chamava que a gente ia para a mesa. Vários hábitos que tive que Adaptar tudo, a vida. Sim, e ainda estudar. E estudar, sim, também. Então você estuda em Angra, você continua lá em Angra. E como é que você se torna professora? Pois, isso é uma coisa interessante. Eu estava a pensar fazer filologia germânica, Sim. mas em 75 fui no passeio de finalista lá a Lisboa. E aquele era um ano quente. Sim. Nós íamos comer à universidade, havia boicotes às aulas, pensavam que íamos para as aulas, não nos queriam deixar entrar. Até comer, tirávamos o prato da frente para fazermos greve de fome pelos camaradas que estavam presos. E eu apanhei medo. Medo de Lisboa. E pensei, eu não posso vir para aqui estudar. Entretanto, a minha mãe também ficou doente nesse ano e as coisas ficaram assim. O que é que havia em Angra? Não havia absolutamente mais nada senão a escola de magistério. Se houvesse escola de enfermagem, se calhar eu era enfermeira, não sei. Sim. Mas não, fui para a escola de magistério. Estava aí o destino, não é? Tinha o liceu completo, eu fiz os 3 anos, já foi o curso de 3 anos. Portanto, o bacharelato. E então, anos mais tarde, é que completei a licenciatura. A licenciatura. Onde? Aqui na Terra Chá. Na Terra Chá. E isso é muito interessante, porque você traz essa coisa do magistério durante toda a sua vida. E tem uma parte que eu acho muito curiosa, gostei muito de saber que você foi voluntária sempre. Nessa parte também da educação. E você deu sempre explicações para as pessoas que precisavam adiantar nos estudos. E nunca cobrou nada, nunca levou nada. E sempre que alguém precisou e foi falar comigo, sempre aceitei. Aliás, antes mesmo de eu ter de aceitar essas pessoas e já ser autónoma, a minha mãe, um ano, lembrou-se que havia de dar explicações. Eu devia estar talvez no 5º ano, durante o verão. E eu dei umas amigas. Lá se foi às praias. Sim, ela não deixava ir. Mas depois disso, houve várias pessoas que me pediram para completar o 4º ano.
pessoas que queriam ir para assistentes nas escolas, e eu tenho ajudado. Até o ano passado ainda cheguei a ajudar. Já estou a ficar cansada disso, porque Sim. já trabalho mais devagar em casa, Claro. e é a casa, não é o serviço doméstico, e os quintais. Por isso, eu acho que daqui para a frente tenho que relaxar, mas sempre gostei de ajudar e de saber depois que têm bons empregos. Exatamente. Fazia isso também quando estava É uma noutras forma escolas. muito rica de contribuir com a sociedade. É ajudar as pessoas a construírem as suas vidas. Mas né? acho que também é um gozo para Pessoal. nós saber que as pessoas estão bem, que a gente ajudou dentro da nossa possibilidade, não é? Mas eu comecei a entrevista falando, Ivete, precisamente que você estudou numa escola e depois de mais de 55 anos você volta para dar aulas. Como é que foi esse retorno? Quando você olha para aquela sala que você estudou com 7 anos, que sentimentos que vêm? A primeira coisa, aquela sala afinal é pequenina. Quando entrei lá, disse, mas como esta porta parecia um monstro. Não é era? tudo muito pequenino. Porque eu era pequenina na altura, não é? Exatamente. Só daí ainda bem que mantiveram as 2 salas. A escola Sim. é nova, mas tem aquelas salas. E ainda tem aula lá? Sim, neste momento estão as 2 salas ocupadas. Ainda hoje dei uma aula de estudo de meio numa das salas. Ai, que É engraçado porque foi há tantos anos, não é? Mas parece tudo diferente, tudo pequenino. A minha sensação é que aquilo agora é pequenino. Olha, quem nasce nas Fontinhas é fontiense? Eu suponho que sim, que é fontinhense. É fontiense. O que é ser fontiense para Ivete? Para mim, fontinhense é especial. Eu nasci numa casa ali na Serra. Portanto, para mim, ver nas fontinhas é ser livre, é trepar árvores, é observar os animais, os passarinhos, tudo. E é de manhã, aquelas manhãs a cheirar a flor da faia, os pássaros a cantar. E é por isso que eu nunca fiquei em Angra, fiquei só durante a semana, porque vivi algum tempo em Angra. Mas aos fins de semana tinha que voltar, porque este cheiro à terra, este cheiro às árvores e às fontinhas tinha que estar aqui. Está aqui, não Está aqui, está. Minha querida, muito obrigada por essa Nada. partilha. Parabéns por ter uma das virtudes mais importantes do ser humano, que é ser generosa, que é entregar o que nós temos, a sabedoria, o conhecimento. Penso que o planeta está precisando cada vez mais de depoimentos como esses. Muitas vezes a gente vê nas notícias acontecimentos e guerras e brigas e toda a gente fica muito concentrado naquilo e esquece de mostrar exemplos como esses, de pessoas que estão há 50, 60 anos a fazer voluntariado, a ajudar outras pessoas, a contribuir com a sua freguesia e ficam todos caladinhos, nem sempre dão o devido valor. Por isso, Ivete, esse programa veio aqui na freguesia para apresentar a história como a sua e de outras mulheres. Muito obrigada por estar conosco.